Tite esboça time com Pedro e Pulgar, titulares no jogo dessa noite contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Números de Pedro nesse Brasileiro impressionam, vamos ver. Carlinhos está deixando o Flamengo e acertando com outro clube brasileiro. E Matheus Gonçalves vai junto. Bomba! Marcos Braz vai à Europa para fechar com lateral e atacante. Essas e outras você confere agora. Fique comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito bom dia. Segundo o Mengão doutrinador do portal Flamengo Rio de Janeiro, no futebol, há duas piadas que perduram por muito tempo. O Flamengo não tem o seu estádio e o Palmeiras não tem mundial. Bem, a primeira está com seus dias contados. O torcedor do Flamengo foi sacudido há pouco tempo com uma notícia bombástica que vai mudar para sempre a história do clube. A desapropriação pela Prefeitura do Rio de Janeiro do terreno do gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro. É apenas o primeiro passo, mas não deixa de ser um passo gigantesco para a construção do nosso tão sonhado estádio rubro-negro. A diretoria do Flamengo fez um gol de placa, vamos reconhecer. Valeu-se da boa e velha política, né? Muitos achavam que não seria necessário, inclusive eu. Mas ficou claro que sem o jogo político, o terreno não sairia. A gente criticar a diretoria referente à condução do futebol, a gente critica, eu já critiquei várias vezes. Mas em termos financeiros, em termos de negócios, os caras são feras, devemos admitir. Dando uma passada nas redes sociais, eu notei o desespero dos antes. É impressionante a choradeira, o desespero deles, a baba de ódio escorrendo pelo canto da boca. Vejam só, até apelido idiota os torcedores do Fluminense já colocaram no nosso estádio, Santiago Mulambeu, vê se pode, em alusão ao estádio lá do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. Coisa de invejoso que vive na nossa aba no Maracanã há muitos anos e agora está preocupadíssimo com a construção do nosso estádio porque não vão ter como administrar sozinho o templo sagrado. E olha que a gente ainda nem comprou terreno, hein? Imagine só quando começar a construção. Ai, meu Deus! A cada tijolinho colocado no estádio vai ser uma morte lenta para eles. Sangrem, invejosos. No fundo, isso tudo não passa de medo. Vocês sabem que o Flamengo é predador topo de cadeia alimentar. É macho alfa e com a construção do seu estádio, a vida vai ficar duríssima para vocês. O Flamengo já se encontra em outro patamar. Mas o seu estádio maravilhoso vai estar num patamar acima desse citado aí pelo Bruno Henrique. Eu prevejo dias de glórias e de muito sofrimento para os antes. Por favor, mordam as costas e vamos lá, Flamengo, vamos construir o nosso estádio. Os números do nosso artilheiro Pedro impressionam no Brasileiro. A temporada de 2024 ela vem sendo mais que especial para ele, que no Brasileiro vem impressionando demais nós torcedores. Afinal, o camisa 9 é o grande nome do Flamengo nessa competição. Em campo, em todos os jogos até aqui, ele é um dos artilheiros com 6 gols e líder de assistências com 5 no torneio. Na partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, o atacante Reverência começou no banco de reservas. Na coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico Tite explicou que a escolha por tirá-lo do time titular foi por conta de exames que apontaram um risco de lesão. No entanto, ele entrou no segundo tempo e deu uma linda assistência de trivela, para o gol do Bruno Henrique no quarto. Ai, que beleza! Com os 6 gols mais as 5 assistências, o Pedro tem quase o mesmo número de participações em gols com o número de jogos que disputou, 11 participações em 14 jogos.
porque segundo os sites SofaScore, o Pedro deu 19 passes decisivos nas competições, além de 5 grandes chances criadas. 14 jogos, 6 gols, 2 de peito, 5 assistências, 99 minutos para participar de um gol, 60% de conversão de chances claras, 19 passes decisivos, 5 grandes chances. É mole ou quer mais? Joga demais, Pedrão! Na tarde dessa sexta-feira, o Flamengo fez o seu último treino antes do jogo contra o Cuiabá, que vai ser hoje, às 20 horas, aqui no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileiro, e encaminhou aquela que deve ser a sua escalação. Além do retorno do atacante Pedro, a preparação serviu para o técnico Tite optar pelo chileno Pulgar entre os 11 iniciais. Os dois não começaram jogando a última partida na quarta-feira, mas entraram no decorrer do jogo. A boa notícia é que o Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril, na vitória do Flamengo contra o Bahia no dia 20 de junho, nessa atividade de ontem, iniciou o trabalho de fisioterapia no campo e em breve ele vai estar em condições de jogo. A CBF definiu que o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro FIFA, vai apitar esse jogo, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. No VAR teremos Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. No meio, Pulgar, Alan e Gerson. Na frente, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Léo Ortiz, Bruno Henrique e Alan estão pendurados por cartões amarelos e preocupam para o próximo jogo contra o Fortaleza. O Flamengo entra em campo como líder com 30 pontos, 3 a mais do segundo colocado, que é o Botafogo, e o Palmeiras, que tem 27, e já o Cuiabá ocupa a 15ª colocação com 13 pontos e nunca venceu o Flamengo aqui no Maracanã. Os dois se enfrentaram em apenas 6 vezes na história desde 2021, com 4 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota por 3 a 0 lá em Cuiabá, quando o time ainda era comandado pelo maluco do Sampaoli. Vale lembrar que o Premier Futebol Clube, em pay-per-view, TV paga, transmite o jogo para todo o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo vem numa ótima fase, mesmo jogando com tantos desfalques, né? E o fator casa vai pesar muito nesse jogo. Apesar do Cuiabá em alguns jogos aprontar e virar uma zebra, eu já vi isso, eu acredito muito que o Mengão vai fazer outro bom jogo se continuar com a mesma postura em campo, com a mesma vontade, determinação daqueles últimos jogos que a gente viu e ficou encantado, principalmente pelo aspecto solidário dos jogadores, todo mundo correndo por todo mundo até o último minuto de jogo. Muita garra e muita raça. Por isso, uma vitória segura do Mengão hoje é resultado mais de que provável. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar de hoje? Coloca aí, o meu eu vou dar no final do programa, fica comigo até lá. O Flamengo sabe que não vai ser nada fácil contratar o meia Lucas Paquetá, que está sendo investigado pela Federação Inglesa por possível envolvimento em apostas esportivas. Mesmo com esse problema, o West Ham da Inglaterra, seu clube atual, não tem interesse de se desfazer do jogador, mas um pedido dele será essencial para o negócio sair. O Paquetá já disse sim ao Flamengo e quer voltar para a Gávea. De acordo com o GE, o Lucas Paquetá vai se reunir com dirigentes do West Ham depois da Copa América e vai pedir a sua liberação para o Mengão, que está ciente que os ingleses não topam um empréstimo. O único cenário seria uma operação em definitivo e o Flamengo analisa juridicamente o caso para se cercar de todos os cuidados necessários. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, para a gente dar uma crescida no canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado. Uma sondagem chegou aos ouvidos do Tite e surpreendeu todo mundo. O Santos, atualmente na Série B,
tem interesse no Carlinhos e no Matheus Gonçalves. Os dois não são titulares, mas são boas peças de reposição. E apesar disso, consta que a diretoria do Flamengo deverá liberar os jogadores para assinarem com o alvinegro praiano. Na equipe do técnico Fábio Carille, eles teriam muito mais espaço para jogar, ainda mais com o Santos precisando subir para a Série A no ano que vem. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo liberar esses dois jogadores agora? Coloca aí! As últimas notícias do Flamengo dão conta que o primeiro alvo é o Lucas Paquetá e prepara um investimento para tirá-lo do West Ham da Inglaterra. O Marcos Braz e o Spindle vão viajar à Europa para fechar com o meia. Outro deseja fechar com o Marcos Antônio, que tem negociação avançada com o Flamengo. Mas, segundo informações do jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esporte, o Flamengo não vai parar nesses dois jogadores e também quer contratar o lateral direito Emerson Royal e o atacante TT. O Emerson Royal tem contrato com o Tottenham da Inglaterra até junho de 2026 e os Spurs aceitam negociar o lateral direito. O defensor de 25 anos já jogou no Barcelona e no Betis, ambos da Espanha, e soma convocações para a seleção brasileira do Tite. O grande sonho do Mengão no mercado da bola era contratar o Danilo, mas o lateral já avisou que não vai sair da Juventus da Itália, onde tem vínculo até o ano que vem, e por isso grande parte da torcida rubro-negra comemorou e agradeceu, porque era contra a vinda dele pela sua idade avançada e pelas últimas atuações pela seleção brasileira nessa Copa América, onde ele não está jogando nada. Com isso, o Emerson Royal vira opção e uma oferta deve ser apresentada ao Tottenham, de acordo com o RTI Esportes. Com a possibilidade de chegar um lateral direito, Wesley pode ser negociado com o Bournemouth da Inglaterra, que já ofereceu 12 milhões de euros por ele, mais ou menos 72 milhões de reais, mas o Flamengo recusou. O atacante TT do Galatasaray da Turquia já foi alvo de outros clubes brasileiros, mas o seu alto salário impediu o avanço nas negociações. O Braz e o Spindle vão se reunir com os turcos para fazer uma nova proposta. A ideia do Flamengo é contratar TT e Royal por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Com a situação indefinida do Gabigol, reforçar o ataque também é um desejo da diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação desses dois jogadores? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é sábado, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Alô, Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carmecilto de Novaes. Alô, torcida do Flamengo no Nordeste. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José de Souza. Alô, meu amigo Everaldo Silva. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ederbet Sodré, de São Luís do Maranhão. Alô, meu amigo Geraldo Bairral, de Santo Antônio de Pádua, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Carlos Ferreira Monteiro, de Babassulândia, no Tocantins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Edmilson, de Porto Seguro, na Bahia. Alô, meu amigo Silvinho Evaristo, de Cururupu, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ulisses dos Santos Neto. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netinhos Enzo, Guilherme e Gael. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Arnaldo Marcelo da Chapadinha do Maranhão. Alô, sua esposa Holanda. Alô, sua filha Marcela. Alô, suas netinhas Emily, Aurora e Bruninha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Clóvis Cavalcante, gente finíssima. Alô, seu filho José Neto, o mais novo flamenguista. Parabéns pelo seu aniversário, meu garoto. 3 aninhos, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, meu amiguinho.
Que Papai do Céu sempre te acompanhe. Comemore bastante o seu dia com a sua família, José Neto. Parabéns e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí pro tio Paulo. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa pra gente crescer o nosso canal. Conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-0, tá bom.